Olá, de volta com o programa Vídeo Debate. Tenho a honra de receber nos estúdios hoje esta figura ímpar, economista Rodrigo Constantino, que é colunista da Veja, tem espaço também no jornal O Globo e é presidente do Instituto Liberal e crítico mordaz, muitas vezes com uma certa veemência, da nossa política atual, política econômica. Rodrigo, seja bem-vindo nesse espaço. Obrigado, Tom. Prazer. Prazer é meu. Rodrigo, eu tenho uma primeira demanda aqui contigo, anotei, uma demanda não só minha, como de várias pessoas. A gente vê que pessoas educadas, com formação às vezes universitária, têm uma certa dificuldade em enxergar as desgraças do socialismo, do comunismo. Essas pessoas parece que têm um socialismo light, que falece aqui tudo bem. Inclusive aqui em Jundiaí temos uma prefeitura do PCdoB, traduzo para os nossos amigos do Vídeo Debate, Partido Comunista do Brasil. Queria saber o que você pensa disso, Rodrigo. Eu vejo com uma certa tristeza, Tom, a gente avançar em tantas coisas e depois de tanto tempo ainda discutir isso. Partido Comunista, que usa foice e martelo como símbolo, quer dizer... uma das únicas explicações que eu consigo levantar para isso é realmente uma ignorância histórica profunda. Ninguém aceitaria um partido com a suástica que se dissesse nazista, um partido nacional socialista, aliás, que era o termo nazismo. Mas, em contrapartida, muitas pessoas aceitam e acham nobre você ter gente que ainda prega o socialismo ou o comunismo. Ora, o socialismo, ele foi uma utopia que, quando tentaram colocar em prática em todas as épocas, em todos os continentes, resultou sempre, invariavelmente, inexoravelmente, nas mesmas coisas. Escravidão do povo, muita miséria e muita morte. Então, é isso que significa socialismo e comunismo na prática. Por que perdura tanto essa defesa de uma coisa tão ultrapassada já há 50 anos atrás, né? O Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria acabou, o lado errado, felizmente, foi o lado derrotado, e ainda tem gente querendo insistir nisso, remodelando um pouco, mudando um pouco a embalagem, mas com a mesma essência coletivista, que delega ao Estado todo o poder, que é uma espécie de idealização da inveja, como eu tenho dito. Nada mais do que isso representa o socialismo, a idealização da inveja. Você fala às pessoas com base numa linguagem de ódio, de luta de classes, de tirar dos outros, como se riqueza fosse um jogo de soma zero e o João fosse rico porque o Pedro é pobre. Então essa coisa ainda vende, e é muito triste. Eu fico muito perplexo de ver como esse pessoal ainda tem eco na sociedade. Rodrigo, explica melhor para a gente essa história do jogo de soma zero. O que é isso? Isso é muito importante, porque é uma das grandes falácias da esquerda em geral, que é você partir de uma premissa de que a economia como um todo é um bolo fixo. E isso está por trás, essa premissa, por trás de muito, muito, muito discurso e proposta que a gente vê aí na política. Não só brasileira, o Thomas Piketty, o francês que está na moda, ele vem com todo esse arcabouço cuja premissa é um pouco isso, comparar o extrato de cima, os 1% mais rico em relação ao resto, como se a riqueza fosse esse bolo fixo. Isso não é verdade, Tom. A gente olha para trás e vê que a economia, a história da economia nos últimos 300 anos, ou 200 anos, desde a Revolução Industrial, é a história do enriquecimento geral. O ganho de produtividade, que é fazer mais com menos, isso está na essência do modelo capitalista. Então você tem hoje uma classe média, uma classe trabalhadora nos Estados Unidos, nos países mais capitalistas e mais liberais, com uma qualidade de vida, com acesso a bens materiais, a conforto, que eram vistos como impossível de se imaginar há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, para a classe nobre, para os ricaços. Então, quer dizer... Para reis, inclusive. Para reis. O que o capitalismo fez? Ele tornou a meia de seda um produto de massa. E aquilo antigamente era o quê? Era coisa absolutamente de luxo para pouquíssima gente. Então, a massificação dos produtos, o enriquecimento geral
está na sua essência. Né? Sobe a maré. Sobe a maré para todos os barcos. Agora, claro, alguns barcos vão subir mais que os outros. E por quê? Porque, felizmente, nós somos seres humanos com várias diferenças, com vocações distintas, com habilidades distintas, até mesmo com sortes distintas. Né? Então, é preciso frisar bem aqui a questão de que, nesse ambiente de liberdade, de competição e cooperação, porque o capitalismo não é apenas competição, isso é uma parte importante que busca sempre a excelência e pressiona pela meritocracia, né, pelas pessoas estarem sempre tentando dar o melhor de si. Mas, por outro lado, é um grande sistema de cooperação. Você entra num supermercado e você vê o que tem para produtos e oferta para todo tipo de demanda, para todo bolso, para toda preferência subjetiva. Isso é um grande sistema cooperativo. E nesse sistema é óbvio que algumas pessoas vão se destacar, é óbvio que vai ter um Neymar que se destaca no futebol, e é legítimo que assim seja. O que não me parece legítimo é pegar essas pessoas que se destacaram no âmbito do empreendedorismo, como o próprio setor de tecnologia é muito Bill Gates, prolífico em oferecer exemplos nessa área, porque é uma área mais dinâmica. Então você tem mais espaço para isso. Bill Gates, Michael Dell, Steve Jobs falecido, Larry Ellison, várias pessoas que viraram bilionários até partindo de uma garagem, partindo de um capital inicial de $1.000. E diga-se de passagem, pagaram muito imposto também, ajudaram a própria coletividade. Sem dúvida, né? E é uma coisa que a gente precisa aqui, fechando com a pergunta anterior, né? A gente precisa destacar também é o seguinte, muitos desses, até por pressão do próprio ambiente de ideias da sociedade, que culpa o mérito, que culpa o sucesso, né? Por inveja, na minha concepção, eles já vêm com um discurso defensivo, e você vê vários deles adotando esse discurso, que é o seguinte: eu estou fazendo filantropia porque eu estou devolvendo à sociedade aquilo que ela me deu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Aquilo que ele construiu e que amealhou de fortuna já foi devolvido à sociedade com os produtos que eles ofertaram. Quer dizer, quando um sujeito vem com um aparelho fantástico como os aparelhos da Apple, que todos nós temos acesso hoje, que não precisa ser rico para ter acesso, e que isso revoluciona o seu dia a dia, até a sua produtividade, porque para muitos é um luxo, é um lazer, para outros é trabalho. Sim, a planilha Excel. Imagina as empresas, o que foi a planilha Excel para as empresas. Exatamente. Você consegue hoje carregar a sua planilha Excel no bolso. Então, você tem ganhos de produtividade com isso. E o que esse sujeito fez pela humanidade? Ele ofereceu esse produto. Então, esse discurso de que ele está devolvendo com a filantropia já é um discurso também viciado. Sim. Na origem. Ele já devolveu para a sociedade quando ele criou esses produtos que melhoraram a nossa vida. E como é que a gente sabe que melhorou? Com o nosso voto diário num plebiscito ininterrupto chamado mercado onde livre. Você vai diariamente lá e vota com o seu bolso, que é um voto, benefício direto de quem está pagando. Você compra o produto. Você compra o produto e se você não estiver satisfeito, você muda. Por isso a importância também da competição. Então, essa mentalidade que vai atacando esse modelo, que é um modelo bonito, e veja bem, Tom, que interessante também, isso não é um modelo criado, arquitetado por um design inteligente numa sala de gênios. No ar-condicionado. Não é. É criado no próprio mercado. Ele é uma coisa formada de baixo para cima. Isso é a grande beleza do modelo. Ele não tem um mestre, uma mente genial por trás. O Prêmio Nobel de Economia, Friedrich Hayek, da escola austríaca, ele gostava de usar essa expressão formação natural, né, ordem espontânea que ele falava, que já estava lá atrás no Adam Smith, com Mão Invisível, que capturava esse conceito. E tem um exemplo muito interessante que ele dava para mostrar como isso é interessante e até mesmo a gente fica perplexo, e talvez por isso muito intelectual já venha com um certo ranço, com um certo viés anti-capitalismo por não aceitar muito bem esse modelo que flui de baixo para cima. Ele dava um exemplo da língua. A língua também é isso. A língua é uma construção natural dos povos, né? Ela vai sendo moldada de baixo para cima. Quando um sujeito genial, que era um médico gênio, resolveu criar uma língua mais racional para a humanidade, surgiu o Esperanto. E tinha lá as explicações racionais de por que o Esperanto deveria ser adotado por todos, mas não foi. Se tiver 10 milhões de pessoas num mundo com 7 bilhões de habitantes
que fale essa língua hoje é muito. E, no entanto, está lá o inglês se disseminando como a língua prática, como a língua dos negócios, como a língua da troca, né? E com um ódio mortal dos intelectuais, porque fala que isso é o império estadunidense. Mas não é. É justamente uma coisa que vem de baixo para cima, porque tem um apelo, tem uma demanda e não tem uma mente por trás brilhante coordenando um design inteligente. Né? E isso incomoda muita gente. Eu concordo plenamente com o seu discurso. Até outro dia escutei uma expressão iPhone opressor. Eu achei até graça, porque como é que o iPhone vai ser opressor? Esse pessoal acho que passa do ponto realmente. Agora, eu vou dar um passinho para trás. Você tocou no seu discurso no Muro de Berlim. Eu estive recentemente em Washington, visitei um museu lá, Newseum, né? Eles fazem esse jogo de palavras aí com news, né? Notícias, com museum. E visitei, tinha um pedaço do Muro de Berlim. De um lado, o lado capitalista, todo colorido, com liberdade de expressão, etc. Do outro lado, aquele cinza, torres para que fossem metralhadas as pessoas que tentassem fugir do regime opressor soviético para o regime capitalista. Então eu trago esse fato para você. Outra situação que eu acho interessante, nós não escutamos muito na mídia norte-americanos fugindo dos Estados Unidos até a ilha de Cuba. É o contrário que a gente escuta. Tem gente desta ilha querendo fugir para os Estados Unidos. Isso você não vê como uma obviedade muito grande de qual regime é melhor? Vou deixar isso no ar. Sim. Né? E tem uma outra situação também que eu vou colocar junto com essa pergunta. Existe um site do Luciano Ayan, chama Ceticismo Político. Eu fui lá, pesquisei nazismo, né? Tocamos no nazismo, você falou no nazismo, nacionalsocialismo, e ele disseca o nazismo, inclusive fez uma investigação muito profunda do Partido Socialista Alemão, que deu origem e tal. E ele vê naquela situação Estado, intervenção estatal e valores muito mais ligados ao socialismo do que ao contrário. Não há liberdade ali. Porque o nazismo é colocado no rol oposto ao dos esquerdistas, que aliás você trata muito bem na sua obra, A Esquerda Caviar. Está aí o abacaxi para você, mas a resposta após o intervalo. Olá, de volta com o programa Vídeo Debate na presença ilustre do nosso amigo Rodrigo Constantino. Rodrigo, você é muito atacado, você recebe aí agressões de todos os lados. A meu ver, todas injustificadas. Deixamos no bloco anterior uma pergunta, um pouco marota de minha parte, confesso, né? minha falta, sobre o site Ceticismo Político do Luciano Ayan. Ele usa inclusive esse nome, é o pseudônimo, não é o nome dele. Tem medo, olha o medo aí aparecendo. Ele fala sobre o nazismo e eu passei a questão. Por que o nazismo é colocado para o pessoal liberal, conservador, da direita, reacionário, etc. Se ele tem muito mais ligação nas suas origens com o socialismo? Ele tem, sem dúvida nenhuma. O programa de governo do Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista da Alemanha tinha 25 itens antes de Hitler chegar ao poder. E quando você analisa esses 25 itens, é praticamente um manifesto socialista. Sim. Ele apenas carrega ali na cor do nacionalismo, que por isso mesmo virou nacional-socialismo. Mas são coisas do tipo: a propriedade privada é um inimigo, o lucro é um inimigo, a coletivização é o caminho, o Estado vai ser o grande instrumento e a grande locomotiva da justiça social e tudo mais. Então, é de A a Z um
programa com um viés de esquerda, pelo que a gente chama de esquerda hoje, estatizante, contra o individualismo, contra o lucro, contra... E a própria propriedade privada, que é um dos principais pilares dos defensores de um modelo de capitalismo liberal e tudo mais, ela foi também destruída na Alemanha nazista, porque ela continuou existindo de jure, mas não existia mais de fato. O Führer, ele indicava gerentes nas empresas que tinham o controle absoluto daquelas empresas de fato. Decidiam para quem vender, por quanto vender, quanto produzir. Isso é um modelo socialista. Isso foi muito parecido com o que Stalin fez na União Soviética. E Stalin também era nacionalista. Então, Hitler e Stalin são muitíssimos parecidos. E aí você começa depois a jogar Hitler no colo da direita. Quer dizer, se você entende por direita liberal ou direita democrática, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, não tem nada mais distante deles do que Hitler. Em compensação, Hitler está muito próximo do Stalin, como eu disse, até mesmo de Lenin. Mas eu queria voltar na outra provocação muito boa que você fez, da questão do muro, né? Porque eu concordo 100% que a gente chama teste do pudim, né? É provando para ver se gosta. E não tem teste melhor de modelos de sociedade e política do que você ver para onde está indo o fluxo migratório, né? E as pessoas querem sair desesperadamente dos países socialistas a ponto de terem que construir muros para impedir a saída do próprio povo. Enquanto que no capitalismo, de forma muito, aí sim, marota, ou muito pior que marota, de forma pérfida, eu diria, a esquerda vai lá e fala, que eu já ouvi isso de muita gente, mas eles também constroem seus muros, né? Os Estados Unidos têm um muro para impedir a entrada de imigrantes ilegais do México, por exemplo. Então, é uma pequena diferença que eu não sei como é que passa despercebida, né? Um cria muros porque senão o povo todo vai embora. O outro cria muros porque senão todo mundo quer entrar. Então, mas eles falam que todos têm muros, né? Então... E talvez não passe despercebido. E aí eu coloco a questão moral. A questão moral eu trago à baila. Porque, veja, impor a igualdade material é digno? É uma pergunta que eu passo. Não é digno, porque, repito aquilo que eu disse no bloco anterior, nós somos seres humanos diferentes. Então, nós nascemos com alturas diferentes, você é alto, eu sou baixinho. Pessoas nascem com habilidades e dons distintos, um tem criatividade. Um chega lá e nunca fez aula de nada, chega lá, o cara pega e toca instrumentos musicais, o outro tem jeito com a bola, joga futebol bem. Então, cada um tem ocupações distintas e esforço distinto. Agora, é preciso lembrar que nem sempre o esforço vai se traduzir em resultado. Claro. E por isso faz parte também você ter um modelo de liberdade que respeite essas coisas. Porque, às vezes, um sujeito, de fato, ele vai ter mais... ele vai conseguir produzir com o mesmo esforço coisas muito mais úteis para a humanidade do ponto de vista dos outros, dos próprios consumidores. E aí, Nosso. E aí, insisto, como é que a gente vai saber disso? No plebiscito ininterrupto que é o mercado. Quando eu vou lá e pago mais para ver o futebol arte do Neymar, é porque o Neymar merece ganhar mais mesmo, porque ninguém vai pagar a mesma coisa para ficar vendo nós dois jogarmos futebol. Nós dois jogando pelada. Então, é natural que tenha um certo respeito pelo resultado distinto. E me incomoda muito, Tom, o foco dessa esquerda materialista, porque eles são os mais materialistas em só falar de igualdade material, nessa igualdade, ou foco na desigualdade em si. Porque eu não estou preocupado com a desigualdade, eu não estou preocupado se o outro conseguiu ganhar muito mais dinheiro. Eu estou preocupado com o nível absoluto de miséria. Isso me incomoda. Claro. Me incomoda o sujeito não ter acesso a saneamento básico. Me incomoda o sujeito não ter acesso ao mínimo. Agora, isso é culpa do cara que ficou rico? Não! Ao contrário! Ao contrário, a Margaret Thatcher dizia, né? Eu quero mais bancarrotas e mais milionários na Inglaterra. Porque esse modelo que o economista Schumpeter, austríaco, chamava de destruição criadora, né? Esse é o modelo que vai permitir com que tenha dinamismo e progresso, e o progresso que puxa a turma mais pobre. Eu dou alguns exemplos aqui para o pessoal refletir, né?
Imagina como é que seria o mundo hoje se na época que teve a ascensão da luz elétrica viesse a turma protecionista falando que isso ia tirar emprego de produtor de querosene e vela. Imagina se na hora que veio o computador, a turma que quisesse proteger o produtor de máquina de escrever, porque isso ia tirar emprego deles. Imagina se fosse assim com o advento do carro, o modelo T do Ford, porque ia tirar emprego do produtor de carroça. Quer dizer, como é que seria o mundo hoje? Estagnado na era da pedra, na Idade da Pedra. E a Idade da Pedra também não acabou por falta de pedra, não. Acabou por inovação tecnológica. Então, isso é o que vai enriquecendo o mundo e permitindo com que as pessoas de baixo possam ter mais mobilidade e viver com melhor emprego, renda e acesso a bens materiais. Agora, por que tanto ódio da esquerda por isso? Concordo em 100% e trago mais uma provocação para suas reflexões. Algo que me incomoda, Rodrigo. Nós temos aqui o altruísta com o dinheiro do outro. O cidadão, ele se acha altruísta e vende esse peixe, pelo menos vende o peixe de altruísmo, mas quem vai pagar a fatura é você. Como é que você encara esse problema? É muito grave, né? Aquilo que acho que foi o Reinaldo Azevedo mesmo que chamou de burguesia do capital alheio, né? E o Thomas Sowell, que é um dos pensadores que eu mais gosto aí até, americanos da contemporaneidade, ele tem uma frase exatamente isso: é muito perigoso você delegar poder demais para aqueles que não vão pagar pelo custo das suas ideias e programas, né? Então é exatamente isso. Vira festa. É uma festa. É muito fácil você fazer caridade com o esforço dos outros. É muito fácil. E isso me remete àquilo que o Milton Friedman, outro prêmio Nobel de Economia também, liberal, chamava atenção, que são as 4 formas de gasto. De forma muito sucinta, eu vou tentar trazer aqui à tona, porque é importante. A primeira forma de gasto é aquilo que eu estou falando o tempo todo aqui. Plebiscito ininterrupto. É você gastar o seu dinheiro com você mesmo. Você tem preocupação total com o custo e com o benefício. É você que paga e é você que usa. A segunda forma é um presente. É você pagar o custo e o terceiro usar o benefício. Nem sempre você se preocupa muito assim com o benefício, porque qualquer coisa ele pode trocar, ou às vezes não é tão teu amigo assim. Agora, as outras 2 formas são as piores. Quais são? Você gastar o dinheiro dos outros com os outros, você não está muito preocupado com o custo, não é você que paga, e também não é você que usa. E a pior de todas, Tom, é você gastar o dinheiro dos outros com você. Aí é a garantia de uma farra, de uma orgia, porque você vai nos restaurantes caros, vai tomar vinho caro, vai ter um apartamento lá em Brasília só para guardar entulho, vai usar o aviãozinho o tempo todo, viajar o tempo todo, porque não é você que está pagando, mas é você que está se beneficiando. Aí é o pior de todos. Então, qual é a saída? É reduzir ao máximo o escopo do Estado, porque o Estado tem, na sua essência, esse problema de mecanismo de incentivos inadequados. Então, é o único caminho que eu conheço, porque sempre que você concentrar recursos demais na mão de quem vai fazer caridade com esforço alheio, a gente vai ter sempre um fardo muito grande para os outros e uma promessa de distribuição de benesses irrealistas e insustentáveis do outro lado, né? Você concentra os benefícios e pulveriza, dispersa os custos. É isso que a gente tem visto, um leilão de populismo e demagogia. É que qualquer semelhança com o governo atual não é mera coincidência. Rodrigo, está muito grande o Estado? Como é que você vê? Extremamente grande, né? O escopo dele ficou absurdo no Brasil. A gente tem hoje 40% quase de arrecadação tributária sobre o PIB, sem falar da complexidade desse tributo, né? Que perde-se muito tempo e eficiência para arrecadar e pagar mais de 80 tipos de impostos e tributos. E, além de tudo, a questão da regulação. É um Estado que se mete nos mínimos detalhes da nossa vida, que tem um viés paternalista absurdo. Quer dizer, ele quer cuidar da gente do berço ao túmulo, na verdade até antes do berço e até depois do túmulo. Então, é um Estado absolutamente agigantado. Então, a gente tem que reduzir o escopo. O Estado ele tem que cumprir as suas funções básicas, precípios de justiça, de segurança interna e externa, quer dizer, contra os marginais e contra ameaças eventuais estrangeiras. É mais ou menos isso. E algumas discussões que a gente vai ter na questão de alguma infraestrutura, saneamento e educação e saúde, de preferência não como gestor, porque como gestor ele é ruim. Em parte o Bolsa Família funcionou, tem 1000 problemas, né? Falta de estratégia de saída e tudo mais, mas em parte não foi um retumbante fracasso, como foi o Fome Zero, aquele que o PT de fato trouxe como inovação. O PT teve algumas coisas novas e boas. As novas não foram boas, as boas não foram novas. Mas no caso do Fome Zero foi um fracasso porque ele quis
administrar tudo de cima para baixo. No Bolsa Família ele distribui recursos. É o que o Milton Friedman defendia como voucher e como renda negativa. Então, em parte funcionou por isso. Delegou ao próprio indivíduo um pouco da autonomia e do uso daquilo. A gente precisa reduzir esse papel paternalista do Estado também. Concordo plenamente. Veja, Rodrigo, o Estado hoje coloca o dedo até na tomada da sua casa, que você vai ter. Regime militar obrigatório, mas e se o cidadão não quiser pegar em armas? Ele não pode fazer essa recusa? Então você tem que ir. Voto obrigatório, seguro obrigatório para o seu automóvel, mas e se eu não quiser fazer esse seguro, como é o meu caso? Eu tenho um veículo, eu pago o seguro obrigatório, que não serve para nada, e depois eu tenho que fazer outro seguro, que serve para alguma coisa. Não tem muita coisa obrigatória? Tem, é um regime quase escravocrata, né? Para começo de conversa, vamos lá, a Derrama e a Inconfidência Mineira reclamou do quinto, né? 20%, um quinto, 20% do ouro. Nós estamos com o dobro, eu acabei de citar quase 40%, é 2/5. Além de tudo, a sensação de fundo perdido, porque não temos nenhum tipo de benefício. É o que a gente brinca que o nosso Estado, hoje, ele tem carga tributária escandinava para serviços africanos. E, além de tudo, essa obrigatoriedade o tempo todo que trata o cidadão não como cidadão, mas como súdito de Brasília. Né? Súdito de Brasília. Como uma criança indefesa, como um mentecapto. Um mentecapto que precisa do auxílio e da tutela, essa é a palavra, da tutela do Estado para tudo. Eu dou um exemplo, você citou a tomada, que foi um caso escandaloso, mas eu dou um exemplo de uma das entidades que eu vejo hoje como uma das mais autoritárias, até mesmo com cores fascistas, eu diria, que é a Anvisa. A Anvisa se mete em tudo hoje, a Anvisa se mete em como tem que ser vendidos os produtos e os remédios nas farmácias, em como tem que ficar distribuídos nas prateleiras, se eu posso ou não posso fazer bronzeamento artificial. Quer dizer, ela vai se metendo em coisas como se eu não tivesse nenhum tipo de autonomia e dizer sobre o meu próprio risco. Corpo, inclusive. Corpo. Então, quer dizer, ser livre significa assumir riscos mortais, inclusive, se eu desejar. Dizia o próprio Hayek, já citado. O que é a profissão de um policial no Brasil, se não algo extremamente arriscado? Então, vamos proibir? Né? Então, as pessoas têm que parar com isso. A gente tem autonomia e deveria ter autonomia para assumir certos riscos na vida. Agora, qual é o argumento? Maturidade. Agora, qual é o argumento para maturidade? Perfeita lembrança. Que para ter essa liberdade, com maturidade, você tem que cobrar responsabilidade. Por outro lado. Isso. E aí vem um argumento que muitos usam, que fala assim, tudo bem, então o cara é livre, ele quer fumar, ele quer se matar, ele vai lá e faz isso. Mas eu não quero ser obrigado a pagar pelo tratamento dele. Tudo bem, esse é um ponto. Agora, se a gente tem um erro, talvez seja um erro, então, o socialismo, a coletivização do sistema de saúde. Todo mundo paga por tudo para todos. E a gente, com base nisso, vai tutelar o resto todo e botar o Estado autoritário cuidando de tudo. Cuidado, porque é um caminho escorregadio onde não sei onde vai acabar. Porque, vamos lá, o cigarro faz mal para a saúde e eu não quero então que fume porque eu pago a saúde. Mas o ócio faz mal para a saúde. Então o Estado vai obrigar todo mundo a fazer 1 hora diária de exercício. Mas fritura faz mal para a saúde, excesso de sal faz mal para a saúde. Então vai ter agora os fiscais do estômago. Ração. Você vai ter uma ração diária, uma dieta oficial do governo, e você vai estar numa churrascaria, vai entrar o fiscal e falar, chega, já foi picanha demais, agora é só saladinha. Em resumo, deixa que eu cuido de mim. Alô, Estado, deixe que eu me viro. Mas, por favor, não cuide de mim. Exato. Eu tenho essa demanda com o Estado, Rodrigo. Não precisa me ajudar tanto. Ajudar entre aspas, gostaria de ressaltar bastante isso, negritar essas aspas aí. Rodrigo, eu teria uma última pauta para esse bloco. Falamos em capitalismo e eu acho que estou diante da pessoa certa para um esclarecimento. O capitalismo não é nenhuma panaceia, traz seus problemas também. Eu gostaria que você diferenciasse 2 modalidades de capitalismo, que é o capitalismo de Estado e o capitalismo de mercado. Como é que você vê isso? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, deixa eu concordar 100% com a sua assertiva, porque é uma coisa que muita gente acusa do lado de cá a gente de fazer e a gente não faz, que é defender uma utopia, uma outra utopia, uma panaceia. Quer dizer, o capitalismo e o modelo de livre mercado vai solucionar todos os males que assolam a humanidade.
Ninguém diz isso. Até porque a vida e o convívio em sociedade com seres humanos imperfeitos, daí não pode sair nada perfeito. Então nós sempre vamos conviver com imperfeições. É da natureza humana. Né? E eu morro de medo de quem acha que pode refundar a humanidade com base num novo homem diferente do que a gente é, e aí sim criando uma utopia que sempre acaba em sangue. Modelo de Rousseau, por exemplo. Modelo de Rousseau, por exemplo. Eu estou muito mais da linha de Hobbes e dessa desconfiança da natureza humana e, portanto, não existe panaceia. O que existe são alternativas piores e melhores. E aí sim a gente tem que tomar cuidado. Então existem falhas de mercado, existem imperfeições. Sim, mas vamos tomar cuidado num debate sério, calcado nos meios e não na monopolização dos fins nobres, que é uma das coisas que eu mais ataco e critico na esquerda. Ela tenta monopolizar os fins nobres e as virtudes, só ela defende a preocupação com as minorias, com os pobres, em vez de debater os meios. Vamos debater os meios. Será que para curar essas falhas de mercado ou de liberdade de mercado, concentrar poder em seres humanos ainda imperfeitos, talvez mais imperfeitos, e com mecanismo de incentivos inadequado, como eu já disse, no Estado, será que melhora o problema ou será que cria novos problemas e agrava aqueles antigos? Essa é a questão, esse é o debate. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muito importante que você levantou, é do capitalismo de Estado versus o capitalismo de economia de mercado. O capitalismo de Estado nada mais é do que pegar e tentar sujar o nome do capitalismo, porque não é de fato o que nenhum capitalista defende. Ele é um modelo, a gente pode chamar de capitalismo de laços, ou de semi-socialismo, ou de patrimonialismo, clientelismo, todos esses outros ismos. O que ele é na essência? Uma simbiose entre grandes grupos econômicos e Estado e, eventualmente, chamando os sindicatos para o jogo também. Que é o que tem hoje aqui. Que é o que tem hoje aqui e que é o que teve aonde mesmo na história, se a gente for buscar, no regime fascista. Mussolini era isso. Né? Inclusive, a nossa lei trabalhista, que tem esse viés, foi inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, né? Da era Vargas. Então, tá lá esse marco já dessa grande simbiose entre grandes grupos industriais e produtores com o Estado superpoderoso e intervencionista e os sindicatos fazendo esse jogo de meio de campo. Isso não é o que a gente defende, não é o que eu quero. Eu quero que o Estado não fique salvando empresas ineficientes, eu quero que o Estado não fique selecionando os campeões nacionais, como tem feito o BNDES do Luciano Coutinho do governo Dilma. Eu quero que ele pare com esses subsídios bilionários do BNDES, que se tornou uma verdadeira Bolsa Empresário, muito mais grave, muito maior do que o Bolsa Família, que muita gente critica, com razão em vários pontos, mas por questão de tutela, de voto de cabresto, de não ter porta de saída. Que é um problema sim. Que é um problema sério. Mas muito mais grave eu vejo para o modelo de funcionamento da economia é essa Bolsa Empresário, e pouca gente fala, e vem de um governo de esquerda. Então, é preciso qualificar, sem dúvida nenhuma, o debate entre capitalismo de Estado e capitalismo de economia de mercado. No próximo bloco, Rodrigo, eu gostaria que você explicasse a questão do coletivismo. Eu sei que você já está até um pouco cansado de tanto explicar isso, mas gostaria que você compartilhasse conosco suas impressões. Até já. Olá, estamos de volta com o vídeo debate na presença de Rodrigo Constantino. Rodrigo, um prazer tê-lo aqui. Eu gostei muito, queria compartilhar contigo, gostei muito da sua fala nos 2 primeiros blocos. E acho que um fechamento interessante seria a questão do coletivismo nesse bloco. Até conversamos fora do ar e você comentou, a meu ver, com muita propriedade, que esse nível, elevação do nível para as ideias, para essa questão conceitual é muito importante. E então vamos ficar na questão conceitual. Coletivismo, o que é isso? Maravilha, então agradeço até a oportunidade, porque realmente acho que, e parabenizo também pelo programa, porque o Brasil está precisando de debate de ideias. Fica muito essa coisa de nós contra eles, de fla-flu, de inimigos e amigos,
e está faltando um pouco mais de debate de conceitos e ideias. O coletivismo é um dos conceitos mais importantes que eu venho combatendo. E por que isso, né? E é preciso antes, aqui só uma ressalva, um caveat, porque senão muita gente pega isso para atacar de forma injusta a minha fala. O individualismo que eu vou então defender para combater o coletivismo não é sinônimo de não se preocupar com o coletivo. Muito pelo contrário. Um sujeito individualista, ele deveria ter uma preocupação muito grande com o entorno, com o próximo, com o coletivo, porque a sua individualidade depende desse ambiente que ele está inserido. Ninguém é só uma ilha. Mas o que é então o coletivismo? O coletivismo, para mim, é pegar uma característica que compõe um indivíduo entre tantas e só focar nela e colocar como a única relevante. Então, o classista, o marxista, ele vai olhar apenas para a classe e ele vai dividir o mundo entre patrão e trabalhador. Isso versus aquilo. Isso versus aquilo. E o resto todo não interessa. O racista ou racialista, ele vai pegar e dividir o mundo entre pretos e brancos. E vai olhar e falar, só existem duas categorias. E aí a feminista vai fazer isso com o sexo. E por aí vai, né? O que acontece? Qual é o grande problema disso? O grande problema disso, com essa visão coletivista, é que você vai asfixiando e matando a menor minoria de todas, que é o indivíduo. Você fala em nome de minorias, mas na prática você ignora que o indivíduo, que é a menor minoria de todas, ele é composto por várias dessas características e não necessariamente ele vai ter que tomar uma apenas como a única que o compõe ou que é relevante para a sua vida. Claro. Então, você pode ter um negro, que é um liberal, como o Thomas Sowell, que eu citei no outro bloco, e você pode ter uma mulher que não tem nenhum tipo de apreço pelas bandeiras feministas, porque valoriza um monte de coisas tradicionais e tudo mais. Você pode ter um trabalhador que entende que o modelo de capitalismo de livre mercado é o que melhor lhe atende, em vez de abraçar um discurso marxista. E aí o que o coletivista faz com essas pessoas, com esses indivíduos de carne e osso? Eles pegam e tratam como traidores. Porque como é que você pode ter um negro que não endossa os movimentos raciais de cota? Então ele só pode ser um traidor da causa. Então, onde é que está o indivíduo? Onde é que está o indivíduo com a sua liberdade? Sim. Então, o que eu ataco no coletivismo é pegar uma abstração, a cor da pele, o sexo, e ignorar aquilo que é concreto, que é o indivíduo de carne e osso. Então, o meu combate ao coletivismo é justamente porque essas bandeiras de minorias, elas têm com um viés muito autoritário e intolerante, apesar de paradoxalmente falarem o tempo todo em nome da tolerância, se mostram os mais intolerantes porque não aceitam o desvio de uma vírgula da sua cartilha. Claro. E monopolizam a virtude, inclusive. Monopolizam a virtude, terrível, só eles se preocupam com as minorias. Né? Eu tenho no meu blog, Tom, um monte de seguidores que me elogiam e que compartilham das minhas ideias, que são homossexuais, por exemplo. Qual o problema? Eu estou lá com a minha defesa da liberdade individual, do modelo de capitalismo liberal, contra o excesso de intervenção, contra essa visão coletivista, e eles não se sentem representados pela turma do João Willis, por exemplo, pela turma do movimento gay, que endossa parada gay, por exemplo, que eles mesmos olham aquilo como um circo, como uma coisa, às vezes, que prega um hedonismo desmedido, uma coisa que quer ofender, em vez de defender direitos concretos de uma minoria ou de um indivíduo. Individuais. De um indivíduo. Então, eu recebo muito apoio dessa gente. Então, quer dizer, são traidores para o João Willis, porque estão do meu lado? Não, eu os enxergo como indivíduos. A gente vai ter discordância em outras áreas, concordância em algumas, e esse é o debate de ideias civilizado e efetivamente tolerante que a gente precisa. A turma de lá, coletivista, não quer tolerar divergência. Então, a minha pergunta para você é que eu notei que o individualismo não é a mesma coisa que egoísmo. Ou seja, a pergunta é, cabe dentro desse individualismo a solidariedade, a bondade? Fala mais sobre isso, vamos desenvolver esse tema. Você pode ser individualista no sentido de cuidar de si e também ser bom. Exatamente, né? Aliás, a experiência que nós temos histórica é que, via de regra, a turma do lado liberal ou conservador se mostrou, na média, com mais tipo de apreço de fato
por esse tipo de caridade e de ação humanitária do que a turma de lá que discursa muito em nome da humanidade, mas não suporta o próximo. Que é a frase que até eu coloquei na epígrafe do Esquerda Caviar, do Nelson Rodrigues, que é fácil amar a humanidade, né, com H maiúsculo, essa abstração, difícil é amar o próximo. Você pode ser um individualista e, ao mesmo tempo, ter esse tipo de atitude generosa, né, com os outros. Mas, por exemplo, o individualista vai entender que a natureza humana ela tem um foco maior nos seus círculos concêntricos de afetividade. O que eu quero dizer com isso? É natural que você vai olhar mais e se preocupar mais com a sua filha, com o seu filho, com a sua família e com a sua vizinhança e com as pessoas que você realmente gosta e do ser conhece, humano, do que com a pessoa que está lá distante na China. Adam Smith tem um livro mais famoso que é o Riqueza das Nações, mas ele tem um anterior muito interessante que o outro ficou mais conhecido pela Mão Invisível, aí tentaram taxar ele de insensível, e o outro livro é Teoria dos Sentimentos Morais. Nesse livro ele coloca logo na abertura esse ponto, a empatia é do ser humano. Agora, é muito normal e é natural que seja assim, que se me avisarem que amanhã eu vou perder um dente ou um dedo, eu fique mais transtornado do que se eu souber que vai ter um terremoto lá na China distante. Quer dizer, pode ser um pouco chocante no início essa afirmação, mas quando a gente para pensar de forma honesta, a gente vai concluir que assim é o nosso dia a dia, senão a gente não ia agir como a gente age. Feliz ou infelizmente é assim. Exato. É um fato. Exato. Né? Então você... E talvez tenha um lado muito grande do felizmente, porque você vai se preocupar mais com a sua família. Rousseau, que amava a humanidade, abandonou 5 filhos no orfanato. Né? O que a gente mais vê por aí são essas pessoas que discursam em prol de um mundo melhor, um mundo novo é possível. E quando a gente vai jogar uma lupa no seu dia a dia, são pessoas intragáveis, que distratam os empregados, que não são pessoas bondosas. Então é a coisa que mais tem. Pessoas que se digladiam, como brinca o Luiz Felipe Pondé, que teve aqui no seu programa, excelente programa de entrevista. E o Luiz Felipe Pondé brinca isso. Essas pessoas às vezes estão amando a humanidade, querem revolucionar o mundo, mas estão se matando, se digladiando com os irmãos para discutir um apartamento de 4 sala herdado do pai. Quer dizer, onde é que está essa nobreza, esse amor pela humanidade, né? Então, eu acho que a questão do individualismo é essa, é você entender esses círculos concêntricos, porque é assim que funciona. Você vai dar mais peso ao seu entorno, à sua família, aos seus filhos e vai tentar educá-los, mais do que você se preocupa com uma criança que você não conhece lá na China. Agora, isso não significa descaso com o próximo e muito menos falta de generosidade. Você pode ser uma pessoa bondosa, você pode ser uma pessoa que pratica o bem ao próximo e ser um defensor do modelo de livre mercado capitalista, ser um individualista que foca no indivíduo como uma finalidade em si, não como um meio sacrificável para um bem maior, que é isso que o coletivista acaba fazendo. Ele enxerga indivíduos como peça de xadrez, como num tabuleiro de xadrez, onde ele pode mexer e sacrificar ao bel prazer em nome da classe, em nome da nação, em nome da raça. Quer dizer que democracia para você não é uma mera contagem de votos. A democracia tem uma imagem que eu gosto muito, a democracia entre 2 lobos e uma ovelha para decidir quem será servido para o jantar. Como é que você encara essa situação? E coloco também uma outra questão, o coletivismo virou fanatismo? Eu trago um contexto aí para você, até me alongando um pouco na pergunta, depois você desenvolve. Eu fiz um curso de filosofia política na PUC São Paulo. Escolhi São Paulo porque Campinas está complicado, né? Unicamp e tal, tem uma tendência muito marxista sob minha perspectiva. Fui lá na PUC São Paulo e só briguei, Rodrigo. Não adiantou muito o curso para mim. Eu me deparei lá com o professor e fiquei no debate e falei, peraí, professor, então o senhor é contra a propriedade privada? É isso? Ele falou, não, de fato o senhor tem razão, não sou contra a propriedade privada, mas herança é demais, né? Herança é demais para ele, Rodrigo. Então veja, te dou um caso e te dou a questão do coletivismo. E da democracia. Se é fanatismo ou não, porque existe sim, eu vivenciei uma doutrinação nas escolas.
Né? Então passo toda essa festa aí para tem muita coisa, dá muito pano para manga. Em relação à democracia, essa é uma preocupação de descambar para um populismo, para uma demagogia da simples tirania da maioria, né? E na verdade nunca é a maioria, é a minoria que controla e manipula uma maioria, né? Essa preocupação já está lá em Aristóteles. Aristóteles, no livro Política, já faz essa pergunta, né? E se aprouver aos mais pobres que estão em maior quantidade, simplesmente tomar o bem dos mais ricos? Isso não será uma injustiça? Ele pergunta. E sim, claro que será uma injustiça. Claro. Então, a democracia é preciso qualificar para não dizermos que apenas defendemos o simples voto como se fosse vox populi, vox dei, a voz do povo, a voz de Deus. Não é isso não. Uma democracia sólida, e foi pensada por vários iluministas, Montesquieu e tudo mais, precisa de descentralização de poder, divisão de poderes, limites constitucionais, pluralidade partidária. Precisa de vários requisitos para tentar mitigar o risco de virar apenas um instrumento, uma farsa, um simulacro de voto para que o povo tenha o poder e, na prática, quem tem é um caudilho que está lá por trás dando as coordenadas. E eu vou mais longe. Mesmo que o povo tenha o poder, e se ele resolver, por exemplo, eliminar uma raça? Pode? Exato. Mesmo que seja legítimo, sim. O povo votou. Tem que eliminar, sei lá, para usar um... Não, o exemplo é bom porque a gente citou aqui o Hitler, e o Hitler chegou ao poder em 1933 com ainda um regime de eleição na Alemanha. Então isso é preciso, uma boa lembrança, porque de fato você pode ter uma ocasião onde uma maioria de um determinado povo, numa determinada ocasião, vai optar por uma coisa absolutamente ilegítima. Né? E a gente brinca às vezes que realmente o povo escolhendo nem sempre vai escolher de forma acertada, como lá atrás, entre Barrabás e Jesus, mandou Jesus para a cruz e não o bandido comum. Então, isso acontece. Agora, em relação ao coletivismo, ao fanatismo e à doutrinação nessas faculdades, isso dá pano para mais um programa de debate. Mas, sem dúvida nenhuma, eu vejo isso com uma certa preocupação. Né? Você tem hoje uma histeria coletiva que impede o debate de ideias calcado nos argumentos, porque você tem já uma ditadura que eu ainda dizia que era uma ditadura velada, e hoje nem mais velada ela é quase escancarada, do politicamente correto. Isso impede discussão em sala de aula. Você tem uma pressão, e não é mais nem legal só, não. Já está indo para a questão legal também, para o aparato estatal, né? Tá subindo. Mas você tem uma pressão social muito forte. Professores que faziam cursinho de vestibular usando piadas com minorias, eles estão impedidos de fazer, eles têm medo. Eles têm medo de fazer uma piada, né, brincando com alguma minoria, porque há hoje em dia uma hipersensibilidade dessas pessoas. Né? O vulgo chegou ao poder com uma hipersensibilidade em relação ao que pode ou não pode ser dito. Não tem, novamente, tolerância. O que limita o debate, inclusive. Para a divergência. Né? O avanço das ideias foi feito pela dissidência. O avanço das ideias foi feito por pessoas que tiveram coragem de remar contra a maré, de apresentar ideias que pareceram à época um tanto estranhas ou até esdrúxulas. Se a gente impede qualquer tipo de desvio daquilo tido como o único senso comum, que é diferente de bom senso, aliás, uma péssima tradução do nome do livro do Thomas Paine, né? É Common Sense, que ele tentava falar sobre o bom senso, apesar do que faltou um pouco a ele em algumas ocasiões, porque ele foi um revolucionário muito inflamado. Mas no Brasil foi traduzido como senso comum. Não, o senso comum ele pode ser justamente desprovido de certa lógica, de certo apreço pela moderação, e isso é preciso trazer à tona. Hoje a gente está vivendo uma era de doutrinação ideológica, de tentativa de calar qualquer dissidência nas universidades. A gente conhece vários relatos de alunos mesmo que o próprio professor ou os alunos rapidamente o rotularam de inimigo dos pobres, de fascista, não sei o que, porque ele não embarcou no discurso marxista e tudo mais. Então, é uma coisa muito ruim para o avanço das ideias no país e a gente tem que combater. Como é que a gente vai combater isso? Tendo coragem de sair da toca. Sim. Tendo coragem de montar cada vez mais grupos dentro dessas faculdades que deem suporte
para que esse indivíduo entenda que ele não está sozinho, que ele tem apoio que é coletivo, mas não coletivista, que ele tem apoio de outros indivíduos que comungam com ele daquela crença de que é importante ter defesa da liberdade individual, do debate civilizado de ideias e tudo mais. Quer dizer que esse coletivismo leva à tirania, Rodrigo? Você enxerga dessa maneira? Ou esse coletivismo tem salvação para ele, essa questão? Ou ele vai necessariamente para a condução tirânica? A tendência dele, para mim, sem dúvida nenhuma, é levar a um regime de tirania, né? Porque seja da maioria ensandecida e inflamada pelos agitadores de massas, né? Que são os demagogos, seja pela uma minoria que usa esses instrumentos para destruir a própria democracia de dentro, que é o que a gente viu na Venezuela hoje. A Venezuela hoje do Maduro e do falecido Chávez, né? Não há nenhum resquício de apoio genuíno popular. A própria sociedade se deu conta de que aquilo lá fracassou. Mas você tem o quê? Você tem hoje um regime de medo já. Você tem um regime de instrumentos que foram usurpados por uma minoria criminosa, mafiosa até eu diria, e que usa isso contra a população. Então tem milícia importada até de Cuba na Venezuela hoje, intimidando qualquer tipo de dissidência. Aí já não estamos mais no campo nem mesmo da tirania da maioria coletivista. Estamos num coletivismo usado por uma minoria que conseguiu quebrar toda a resistência do próprio povo. E esse é o grande risco, né, do coletivismo. Ele vai criando um antagonismo e segregando a população, né, nós contra eles, lembrando da velha máxima romana, dividir para conquistar, que é o que eles fazem muito bem, dividem homem contra mulher, dividem homossexual contra heterossexual, dividem negro contra branco, dividem trabalhador contra patrão, eles vão segregando até uma hora que uma sociedade está rachada, e aí você consegue usar mecanismos de coerção, de Estado, para calar a dissidência. E isso é o grande temor que todos os liberais tiveram historicamente com a demagogia, com a própria democracia. Bom, Rodrigo, eu terminaria esse bloco com algumas provocações. Todos querem liberdade em abstrato, mas também, por outro lado, o pessoal pede benesse. Demandam por benesses paternalistas e querem liberdade também. Quer dizer, me parece uma certa dissociação entre ônus e bônus. Fica uma questão complicada. E, finalmente, a provocação máxima aqui. Se o roubo é criminalizado, por que não o comunismo? Eu fico com essa dúvida, porque me parece que você subtrair o bem de terceiro a seu favor é crime. A própria definição de estelionato. Obter para si ou para outrem alguma vantagem. Não pode. Né? Então, vantagem indevida, obviamente. Está aí o complicador para você, nada amigo de minha parte. Bom, vamos lá. A questão do comunismo, começando por ela. Realmente, a gente volta lá ao começo do bate-papo, que é uma excrescência, um negócio maluco você ter um partido que ainda louva a Revolução Comunista e a foice e o martelo, sendo que levou a um legado de um rastro de destruição e morte, mais de 100 milhões de mortes e tudo mais. Basta dizer que no leste europeu, que sofreu na pele com esses regimes, tem vários países que estão proibindo a foice e o martelo, como proíbem a suástica, e estão proibindo partidos comunistas oficiais. Eu diria não só pela defesa do roubo institucionalizado, como pela própria crença antidemocrática. Quer dizer, os partidos comunistas não acreditam na democracia. A democracia, para eles, é uma farsa burguesa e das elites. Então, como é que você vai ter dentro do jogo democrático que respeita as instituições um partido que quer destruir a própria democracia? Então, me parece um contrassenso. Em relação à primeira questão... Liberdade em abstrato e, por outro lado, as demandas por benesses. Isso é muito importante, Tom, porque eu mesmo já fiz umas acusações assim veementes, que não são assim muito simpáticas, de que o povo brasileiro precisa refletir um pouco melhor, porque às vezes ele é ou não esquizofrênico. E esquizofrênico não no sentido técnico do termo, mas uma brincadeira de que ele quer o A e o não A ao mesmo tempo. Ele defende, por exemplo, a solução de todos os males via Estado
E, por outro lado, ele tem uma total descrença nos políticos, na classe política, que goza de menos estima só do que prostitutas, se eu não me engano, nem isso. Então, veja bem, ele detesta o político, mas ele quer a solução toda passando pelo Estado. E ele esquece que o Estado é formado por políticos que ele detesta. Então, já está uma esquizofrenia na origem aí, né? Ele não liga muito o Lé com o Cré. Ele precisa entender melhor que o que ele está demandando vai custar, vai sair do bolso dele, da liberdade dele, né? Ele precisa entender que o Estado não cria riqueza do nada. Ele, para distribuir a benesse que ele demanda, antes ele tem que tirar da gente, né? Mas um economista francês do século XIX, Frédéric Bastiat, ele dizia, né, que o Estado é aquela grande ficção a qual todo mundo quer viver à custa de todo mundo. Então é mais ou menos por aí, você acaba jogando para esse ente abstrato a ideia de que o Estado, alguém, o outro, vai me oferecer tudo aquilo que eu demando. Então a gente começa a discutir direitos, e a gente vive na era da geração mimimi, a geração mimada que bate o pé no chão, faz birra e acha que tem direito a tudo. Então a gente tem direito a uma vida digna, e o que isso implica na mentalidade corrente hoje? Que eu tenho direito a uma casa, que eu tenho direito à saúde, de todos os tratamentos pagos, pelo que eu tiver de problema, tudo por terceiros. Quem são os terceiros? Não existe o Estado. O Estado é um instrumento. Quem são os terceiros? O João, o Pedro e a Maria. Então, eu e você. Eu e você. E você que está nos ouvindo. Então, na essência, o que eu estou dizendo com isso? Que eu ter direito a uma casa implica em você ter dever de trabalhar em boa parte do seu dia para pagar a minha casa. Num ambiente desses, e isso é importante a gente deixar claro, que adota o slogan marxista, de cada um de acordo com a sua capacidade e para cada um de acordo com a sua necessidade, o que a gente consegue criar? Um ambiente onde quem não chora não mama, todo mundo necessita de tudo e ninguém mais pode nada. Ninguém mais tem habilidade para nada, porque a minha habilidade passa a ser um fardo sobre mim. Se eu for mais capaz, se eu for mais produtivo, esse Estado coletivista vai me obrigar a trabalhar mais para atender a demanda do outro, porque o filho do João precisa de leite e trocar a fralda, porque a dona Maria está precisando de um tratamento novo. Então, a minha habilidade passa a ser uma espada sobre minha cabeça, me obrigando a trabalhar cada vez mais e labutar mais e mais para pagar o serviço demandado pelos outros. Em contrapartida, se eu sentar no chão, chorar, fizer birra, eu vou cada vez ter necessidades maiores e, com isso, ser atendido. Então, esse modelo coletivista, marxista, ele só pode levar a essa falência de produtividade, a uma demanda crescente de direitos, entre aspas, que todo mundo quer tudo, né? Teve casos de gente na Suécia entrando na justiça contra o Estado porque se sentia no direito de ter uma prostituta paga pelo governo, porque ele estava mais velho, ninguém queria fazer sexo voluntário com ele, mas ele achava que tinha o direito de ter sexo. Então, portanto, o Estado tem, você, a obrigação de pagar para mim o sexo. Quer dizer, olha o nível que chegou a mentalidade do negócio. Nós temos aqui coisa do tipo, nós pagamos para detentos. Sim, bolsa presidiária. Bolsa presidiária. O cidadão quebra uma vidraça e a gente paga ainda para ele. Quer dizer, acho uma distorção grande. E mostra onde vai levando esse tipo de mecanismo, né? Você acaba, obviamente, com a migração dos cérebros pensantes, porque ninguém aguenta ser tornado escravo do coletivo, né? E vai embora, que todo país socialista conseguiu isso, né? Um fluxo migratório enorme de saída, e por outro lado, todo mundo cada vez mais demandando direitos que ninguém tem como pagar. Uma hora o Atlas se revolta. Que é um excelente livro da filósofa russa naturalizada americana Ayn Rand, que é exatamente isso, né? A revolta de Atlas, dos cérebros pensantes e produtivos. Rodrigo, gostaria de agradecer sua presença aqui, foi muito rico. Eu confesso que aprendi muito com o seu discurso hoje aqui. E não sei se você tem algum recado, recomendar aqui os livros, né? Privatize Já, que é um livro muito bom, eu li, gostei muito. Tem algumas ideias que eu até fiquei um pouco chocado, é ousado, mas posso dizer que... Foi para provocar mesmo, que nem eu acredito 100% em tudo. Tem algumas que hoje eu já questiono. Mas é muito rico o livro. E a obra A Esquerda Caviar, que tem provocações lá fantásticas, recomendo a todos. Eu que agradeço a oportunidade, né? Acho que foi excelente o bate-papo.
mostra o bom nível de como é possível no Brasil a gente ainda resgatar o debate de ideias, né, de forma civilizada, com provocações legítimas e necessárias até para sair da zona de conforto, que é o que a gente precisa. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora e peço que faça isso. Quer dizer, cada um de nós tem que parar de esperar a solução por magia, né, como se fosse cair do céu. É arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Divulgar, colaborar, fazer também palestras, ajudar a divulgar as ideias que o Brasil tanto precisa, porque, como dizia Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, o liberalismo passou, velho ou novo, porque tem o neoliberalismo que eles acusam, passou mais distante do Brasil do que Plutão da Terra. Não obstante, ele é o acusado por todos os males que penalizam nossa nação. Ele é o grande fantasma da mitologia canhota que a gente precisa realmente mostrar o que é defender o liberalismo. Então, esse é o nosso trabalho, de formiguinha, indo de lugar a lugar, de programa em programa, podendo divulgar essas ideias que muitas vezes você está tendo contato pela primeira vez agora. Porque, como a gente discutiu aqui nas universidades e tudo mais, são ambientes muito tomados por marxistas que impedem o livre debate de ideias. Então, eu que agradeço a oportunidade, Tom. Ok, Rodrigo, eu também anotei aqui do nosso discurso uma frase final. Saímos de um antigo Deus proverá, hoje estamos na era do o Estado proverá, e eu estou esperando ansiosamente a era do indivíduo proverá. Fica a reflexão para todos vocês do vídeo debate.